E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Eu quero ler dos versos de número 12 em diante. Eu não vou ler todo o capítulo 6, vou ler alguns versos apenas nessa história, nessa trajetória de Gideão. Uma história que não é desconhecida, uma história que talvez em algum momento você já ouviu, já leu, mas que traz lições preciosas. Antes de ler o texto, quero lembrar de uma frase de Philip Yancey, que diz assim: Deus geralmente conta com pessoas simples, que tudo o que sabem fazer é confiar nele. Deus geralmente conta com pessoas como eu e você. Talvez você começou esse novo ano na expectativa de ser protagonista, de conquistar, vencer. Mas eu quero dizer que antes de qualquer expectativa, eu preciso saber quem eu sou. E eu quero dizer para você o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou incapaz, o quanto eu sou insuficiente para realizar tantas tarefas que parecem simples da vida, do dia a dia, como ser pai, como ser esposo, como ser amigo e me relacionar diante de pessoas tão diferentes de mim. Na questão financeira, familiar, talvez você enfrenta os seus desafios, na vida profissional. Mas eu quero dizer que quando você e eu reconhecemos quem somos, Deus, Ele pode utilizar pessoas como nós para grandes obras. Mas não porque nós somos grandes, mas porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é suficiente. E é isso que eu aprendo com essa história de Gideão. E eu quero que você abra o teu coração, entendendo que Gideão reconhece quem ele era. E a palavra de Deus diz assim, a partir do verso 12: Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contavam que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu que está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu, verso 17: Se tu estás contente comigo, então me dá uma prova que tu estás mesmo falando. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Nós sabemos que ela é capaz, suficiente, para utilizar, ó Deus, a minha vida, para que o Teu Espírito revele aos corações, aqueles que estão precisando de uma palavra que venha de Ti, e que o Senhor, ó Pai, faça como o Senhor quiser, através da minha vida, como Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Existem perigos na nossa caminhada, na nossa história,
que eu creio que Deus faz questão de nos poupar, porque o sucesso, ele traz o orgulho, o sucesso ele traz a vaidade, traz a vanglória. E o Atin Mani, ele vai dizer que toda a glória humana é vanglória. E Deus poupa a mim e a você de não nos preocuparmos em achar que o sucesso é obra da nossa própria capacidade. É isso que acontece com Gideão. Gideão, ele se sente como ele realmente era, incapaz. Ele se sente fraco diante de uma missão. Ele se sente como eu e você, pecador, pobre, de uma família, talvez sendo ele o menos importante. Mas talvez são essas pessoas que Deus olha e diz: é através dela que eu vou realizar a minha obra. É Ele quem eu vou escolher. Eu procuro sempre olhar para as pessoas que estão comigo na caminhada da igreja, e às vezes a gente é tentado pensar nas pessoas mais capazes, que falam melhor, para estar numa liderança, para estar à frente, para fazer parte de um ministério que a gente julga importante. Mas já há alguns anos Deus mudou muito o meu coração e a minha visão. Às vezes eu olho para aquelas pessoas que não me oferecem nada aparentemente, que parecem incapazes, que aos olhos humanos são frágeis, que alguns até diriam: essa pessoa não vai ser muito útil aqui não. Eu digo: é essa que Deus quer usar, é essa que eu quero trazer para perto de mim, porque eu fui uma dessas pessoas. Aonde eu cresci, em Assis, na igreja que eu fiz parte e recebi o meu chamado, eu era o pior adolescente da igreja. Quando eu chegava, as pessoas se afastavam. Teve uma situação, um episódio, que eu voltei muito convertido de um acampamento, porque acampamento ou converte a gente, ou a gente não foi para um acampamento que valeu a pena. E eu fiquei um mês sem dar trabalho na igreja. O líder dos adolescentes me pegou pelo colarinho no final de um culto. Falou: o que você está aprontando? Que você está quieto faz um mês. Falei: calma, Deus está me mudando. Porque às vezes a gente joga fora, a gente despreza pessoas que aos nossos olhos são incapazes. Mas eu quero dizer que toda capacidade, todo sucesso, todo dom perfeito vem do Senhor. E Ele escolhe quem Ele quer. Por isso, quando Ele me chamou, quando Ele te separou, quando Ele te trouxe para perto, colocando diante de você uma missão, uma tarefa, talvez você se sentiu como Gideão, incapaz, fraco, impotente. Mas é interessante essa história, porque se você ler Juízes, você vai perceber que há um ciclo muito comum, que acompanha toda a história de Juízes. E é um ciclo que se dá com o pecado. O povo de Deus pecava e se afastava de Deus. E nesse ciclo, o seguinte passo era a dor e o sofrimento. Deus entregava o seu povo para um inimigo. E os midianitas fazem parte desse ciclo dos juízes de Deus, ou dos juízos de Deus. Porque Deus, junto com os juízes, Ele traz antes um juízo. Um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de lágrimas. Gideão chega a dizer assim: Deus, o que está acontecendo com a gente? Cadê os feitos maravilhosos que o Senhor fazia e as nossas famílias nos contavam? Acabou, tudo aquilo não existe mais. Nós estamos sofrendo diante de um momento que nós estamos vivendo, que de 2020 para 2021 ainda não mudou muito. Talvez para alguns vai piorar. Acabou o auxílio emergencial.
Algumas empresas não vão ter mais também subsídios. Nós continuamos no abre tudo, fecha tudo. Pessoas doentes, pessoas próximas de nós. E nós poderíamos dizer: Deus, o que está acontecendo? Cadê os feitos maravilhosos? O Senhor fez coisas grandiosas na nossa vida, na vida da igreja, na vida do povo. E talvez aqueles mais duvidosos, aqueles que vivem à mercê até da incredulidade, diriam: ah não, Deus se esqueceu. Deus esqueceu de mim. Deus se esqueceu do seu povo. Como é que um cristão pode estar sofrendo? E a gente se esquece que o sol nasce para os justos e para os injustos. O pastor René está com Covid não porque ele está em maior pecado que eu e você. É porque faz parte das lutas, das aflições que nós vivemos. É claro que para estar aqui hoje eu estou mais santo que o pastor René. O pessoal que está aqui está percebendo isso. Brincadeira, né? Não podia perder essa, né, René? Mas esse povo agora vive, diante desse ciclo, um momento de dor, que Deus mesmo levanta um inimigo para oprimir o povo. E dentro desse ciclo, depois do pecado, do sofrimento, vinha a súplica. O povo começava a clamar, a pedir um libertador. Pedir: Deus, levanta uma pessoa. Porque se você começar a ler Juízes capítulo 1, você vai ver que nesse tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia segundo achava reto o seu próprio coração. As pessoas não tinham mais liderança, não tinha mais uma referência. E Deus estava aqui então levantando juízes, homens e mulheres como Débora. Nós vemos Otoniel, nós vemos aqui na história, se você ler Baraque, homens e mulheres que são utilizados por Deus para tirar o povo desse momento de opressão e de sofrimento. Mas há uma característica diferente em Gideão, porque Gideão, ele muda esse ciclo sobre a história dos juízes, porque Gideão não era necessariamente o libertador, mas ele se levanta como um profeta. Deus levanta um profeta antes de um libertador. Deus levanta alguém para utilizar da boca e da liderança dessa pessoa antes de pensar em um homem de guerra, de um homem que tinha estratégia, de uma pessoa poderosa que tinha influências. Por isso talvez que Gideão, ele é tão reticente em atender o chamado de Deus. Ele fica pensando: mas será que sou eu mesmo? Será que eu sou capaz? Será que Deus pode me usar? E se você perceber no verso 3, no verso 13 de Juízes 6, a primeira expressão que o anjo diz para Gideão é: o Senhor está contigo, Gideão. O Senhor está com você. O anjo também diz algo muito importante no verso 12. Homem valente. Você é um homem valente. E é por isso que depois Deus diz: Gideão, vá com toda a sua força, porque Deus sabe aquele que Ele mesmo irá capacitar. E Gideão, ele entende: poxa, que bom, Deus está comigo. Mas quando ele ouve homem valente, o que o coração de Gideão diz? Eu sou o menor, eu sou o mais fraco, eu sou o menos indicado, eu sou incapaz de realizar essa obra. Daí eu quero lembrar o que diz lá o texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. A palavra diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu
as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. A distância é muito clara desses dois textos, mas o propósito é o mesmo, porque se você ler com cuidado Juízes 6 e 7, você vai perceber que Deus não queria que ninguém se gloriasse pela vitória. Eu quero dizer para você, não sei se esse ano vai ser mais fácil ou mais difícil do que o ano que passou, mas eu quero dizer que toda honra, toda glória, toda vitória é porque Deus estará comigo e com você. Não é porque você é forte, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem um trabalho seguro, não é porque você é um bom pai, não é porque você é pronto para enfrentar todos os desafios, mas é porque Deus estará com você. E Ele te dará a vitória, é Ele que colocará nas tuas mãos, não só a capacitação, mas todos os seus inimigos. É Ele quem vai à sua frente, é Ele quem vai reduzir a nada aquilo que acha que é alguma coisa. Porque o nosso grande erro é achar que Deus escolhe apenas as coisas prontas, as coisas fortes, as coisas capacitadas. Não, Deus é Deus dos fracos, Deus é Deus dos oprimidos, Deus é Deus dos que nada são, para fazer deles o que Ele quer, mas com o propósito da glória dele se manifestar. E eu olho para a vida de Gideão, e isso me inspira, porque primeiro eu preciso ter em vista quem eu sou, o que Deus vê em mim que eu não estou enxergando. Como é que o homem está pensando de si? Eu sou o menor da minha casa, e ele ouve do anjo, homem valente. Talvez Deus está dizendo para você que se acha fraco, incapaz de encarar mais esse ano, de encarar os desafios da tua família, da tua casa, para te dizer, homem valente. Mesmo que seja um contraste com aquilo que você pense, acredite pela fé na palavra de Deus, como Deus vê a mim e a você. Eu quero falar aqui especialmente aos homens, os homens que vivem hoje um complexo de inferioridade, se acham menores diante de um movimento feminista, se acham bananas dentro de casa, se acham acomodados diante da vida e dos problemas. Deus te levanta como sacerdote da tua casa. Deus te levanta como homem forte, valente e valoroso. Para de achar que você não é capaz. Se levante, prossiga, olhe adiante. Para de lamentar pelo passado, por aquilo que não deu certo. Encara a vida, encara os desafios, mesmo com a consciência que você não é capaz, mas creia pela fé que Deus estará contigo. O verso 14, Deus tem que dar uma ordem para Gideão. Deus diz assim: Gideão, vá com toda a sua força, vá, sou eu que estou mandando. Quando nós vivemos uma fase que referências na nossa vida nos aconselham, nos ajudam, nos dão força, nos encorajam. E hoje nós vivemos uma fase difícil de encontrarmos pessoas que se encorajam no dia a dia. Eu gostaria que os casamentos fossem um lugar onde um ajuda o outro a ser melhor. Mas muitas vezes é um lugar de disputa, é um lugar de enfraquecimento, onde a gente fala para o outro: ah, você não é nada, ah, você nunca consegue, você é fracassado. Enquanto nós deveríamos ser para o nosso cônjuge aquele que apoia, aquele que encoraja. A Bíblia chega a dizer que a mulher sábia, prudente, ela é para o marido
como uma joia rara. Não porque ela é bela ou rica, mas porque as suas palavras o encorajam. Porque as suas palavras o dá força para que ele assuma os desafios mais difíceis. E eu não estou falando só para que o homem seja e se sinta encorajado e incentivado. Não. Em todo lugar, em todo ambiente. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: ah, você não sabe nada, você é burro, você é incapaz, você não aprende. Enquanto nós deveríamos falar pela fé: você é valoroso, você é uma bênção, você vai conquistar, você vai fazer. Hoje, quantos jovens na nossa cidade, no nosso Brasil, prestaram FUVEST, e muitos ouviram que não são capazes. Deus sempre nos encoraja. Deus sempre nos dá ordem para irmos adiante. Deus sempre vai dizer: olha, vai que eu vou estar contigo. Se você tem se sentido fracassado, olhe para as suas limitações, olhe para a sua realidade. Talvez você pode dizer, como Gideão diz no verso seguinte, no verso 15: como eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Eu fico percebendo aqui a ação de Deus. Deus não escolhe o mais importante. Deus não escolhe o mais forte. Quando Deus escolhe Davi para ser rei no lugar de Saul, é interessante aquela narrativa quando o profeta está procurando o filho que deveria ser o rei. E Davi não está ali na casa. Davi está no campo cuidando dos rebanhos da sua família. E o profeta diz: olha, esse não é, esse não é, esse não é. E o irmão mais velho já estufando o peito, falando: sou eu, sou eu, sou eu. E o profeta diz: não, não é você. Tem mais alguém aqui nessa casa? Tem mais algum filho? Deus não deve estar errado. É alguém daqui, mas não é nenhum desses. Busca lá aquele menino que está lá no campo. E Deus olha para aquele menino que nunca pegou numa arma, aquele menino que nunca liderou nada, aquele menino que tinha uma aparência meio estranha. É ele, eu o escolhi, eu o separei. Como Gideão é escolhido aqui, não porque ele é o mais forte. Davi não é escolhido porque ele é o melhor. Jeremias não é escolhido porque ele é o mais experiente. Jeremias chega a dizer: eu sou novo demais, eu sou jovem demais. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que se sentiram como Gideão. Não é capaz de Deus ter me escolhido para isso. Eu costumo dizer, desde quando começou a pandemia, Deus não errou. Deus não errou. Era para que eu e você estivéssemos aqui, vivendo nesse momento da história. E é para que eu e você enfrentemos isso juntos e possamos passar por esse momento, sendo igreja do Senhor, abençoando aqueles que sofrem e cumprindo a vontade dEle. Eu estive também retomando algumas histórias, ainda dos primeiros séculos do cristianismo, no ano passado, quando eu fui surpreendido por uma história que contava sobre uma epidemia que aconteceu nos primeiros séculos em Roma, no Império Romano. E o que me surpreendeu nessa história é que os cristãos estavam sendo perseguidos pelo império, mortos, porque eram cristãos. Os cristãos podiam abandonar o império, fugirem, porque eles seriam livres de uma epidemia e seriam livres de uma perseguição sanguinária. E o que me surpreendeu foi que os cristãos daquela época, daquela geração, ficaram em Roma. E sabe o que eles fizeram? Eles ajudaram a todos os que estavam sofrendo
inclusive aqueles que estavam doentes. Naquela ocasião, chegou a morrer o imperador. E os cristãos não foram embora. Não desistiram de entender que Deus sempre tem um propósito. Deus te colocou aonde você está porque Ele tem um propósito. Deus te colocou nessa igreja porque Ele tem um propósito. Deus sabe o motivo pelo qual você e eu estamos enfrentando tudo isso. Para de questionar o porquê e se coloque diante de Deus dizendo: Deus, para que o Senhor quer me colocar diante dessa situação? E eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Eu fico imaginando a continuidade dessa história, porque Gideão, ele aceita assumir esse chamado de Deus. E no capítulo 7, eu não vou ler o texto, mas Gideão, ele escolhe, diante de um exército que ele tem para enfrentar os medianitas. A princípio, o exército é grande. Tinha 32 mil soldados. Ele podia falar: agora eu estou garantido. Eu tenho um bom exército. 32 mil homens. De cara Deus fala assim: manda embora os que têm medo, os preguiçosos. Manda embora quem não está afim dessa luta. Sobram 10 mil. Depois nós lembramos de uma cena que deve ter sido engraçada. Deus faz Gideão levar aqueles homens para uma prova de como eles beberiam água no rio. E dessa prova sobram 300 homens. Se eu vou para uma batalha, para uma luta, para um momento difícil, eu escolho ir com os melhores e com o maior número de pessoas que estiverem à minha disposição. Mas Deus não é o Deus que pensa como eu e você. Deus leva Gideão a caminhar com 300 homens. E a Bíblia conta que a vitória sobre os medianitas foi uma estratégia de Deus para que os próprios adversários fossem pegos numa emboscada e se matassem diante de uma estratégia que Deus dá a Gideão. E eles saem vencedores. Mas sabe por quê? Gideão, fraco, o menor de uma família pobre, lidera não 32 mil, mas 300, porque a glória é do Senhor. Talvez com 32 mil, eu diria assim: olha, o meu exército é bom, é forte, é poderoso. Talvez com o saldo bancário que você tenha, você diga: não, eu posso servir, eu posso ajudar, eu posso abençoar. Talvez com muitos dons, se você se sente muito capacitado, não, eu vou colocar tudo diante de Deus para servir. Talvez com uma igreja muito grande, você poderia: não, a minha igreja vai mudar o Brasil e o mundo. E Deus, Ele confunde os orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes, para que ninguém se gloriasse, nem Gideão, nem o exército. Deus escolhe 300 homens para dizer: toda a glória é do Senhor. Eu não sei como vai terminar esse ano. Eu só sei que Deus está me chamando e te chamando, mesmo com as nossas fraquezas e incapacidades. E eu tenho certeza que lá no final, a vitória que eu e você podemos celebrar é porque Deus estará conosco. É porque Ele irá nos capacitar. É porque Ele irá abrir o caminho. É porque Ele vai nos ajudar diante das limitações e das lutas que você enfrentar. E saiba que é Ele que vai colocar nas tuas mãos a vitória. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso que talvez diante de um mundo onde todos desejam ser reconhecidos, serem celebridades, Deus escolhe pessoas simples que querem
somente confiar nele. Nesse ano de 2021, Deus tem uma obra para fazer na sua vida e através dela. Não questione por causa das suas limitações. Deixe Deus te usar. Deixe Ele te capacitar. Deixe Ele fazer grandes coisas através da tua vida. Deixe Deus te encorajar naquilo que você se sente fraco, incapaz. E eu creio que Deus vai fazer de 2021 um ano de muita alegria para você e para a tua família. Se coloque diante dEle. Creia que Deus está contigo. Creia que Deus usa sim aqueles que nada são. Porque o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Não há mais nada. Confie nele. Descanse nele. E Ele vai te abençoar. Eu não tenho dúvida que vai ser um ano difícil. Não tenho dúvida que você vai enfrentar situações que você não gostaria. Mas eu não tenho dúvida que Gideão me ensina a confiar em Deus e saber que tudo aquilo que acontecer na minha vida e na minha história é para a glória e louvor do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo. Te louvo porque é o Senhor que um dia me escolheu. O Senhor um dia que me capacitou. O Senhor um dia que me chamou. Nós sabemos, Pai, que os dias que vivemos não são fáceis. Nós vivemos dias de incertezas, dias onde as nossas certezas e garantias humanas foram retiradas, que talvez aquilo que nós achávamos que sabíamos fazer, que a certeza financeira do nosso trabalho, agora não está mais no controle das nossas mãos. Achávamos que sabíamos fazer a tua obra. Achávamos que sabíamos ser igreja. E agora estamos aqui, transmitindo um culto, sem saber como vai ser amanhã. Mas nós nos colocamos como Gideão. Gideão que reconhece o tempo que vive e a sua própria condição. Mas que crê num Deus poderoso que nos capacita e que nos leva para enfrentarmos todas as lutas, nos dando a certeza da vitória. Por isso eu oro, Pai, por um ano abençoado e vitorioso. Tira de nós todo orgulho, toda soberba. Talvez tudo isso que está acontecendo é para que de fato nada esteja no controle das nossas mãos, mas tudo debaixo das mãos poderosas do Senhor. E que seja Cristo o lugar aonde nós não perdemos de vista. Que seja o Senhor que vai à nossa frente, nos ajude a sermos pais, profissionais, a sermos cônjuges, a sermos crentes, ó Deus, a sermos igreja como o Senhor quer. E que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem para seguirmos adiante e encararmos esse ano pela fé. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Fique atento aos recados, tudo aquilo que a igreja IPI Cavalari tem para levar para você durante a semana. E eu quero declarar que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que a glória, a honra, o louvor que há em Cristo Jesus e no Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.